a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, aí, deixa uma coisa. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 1 ao versículo 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, e os príncipes das tribos, e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães de centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e os seus filhos, como também os seus lucros e varões, e todo varão adulto. E pôs o rei Davi em pé e disse: ouve-me, irmão meu e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do conselho do Senhor e para os cabelos dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito e preparado para edificar. Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu como príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele, o meu filho Salomão, para assentar-se no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai, e estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuai esta tua terra e a façai herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e o serve com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrilha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações do pensamento. Se o buscares, será achado de ti, porém se deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificar uma casa para o santuário, esforça-te e faz a obra. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos essa noite. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que tem poder de salvar, restaurar e transformar. Que tu possa, Senhor, fazer a tua vontade, Senhor, falar aos nossos corações. Precisamos ouvir a tua palavra, Senhor. Santo Deus, permanece conosco neste lugar. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você vai em nome de Jesus. Graças a Deus. Tenho estudado essa passagem desde que foi colocado pelo tema da festividade de circulação. E como sempre, toda palavra bíblica tem algumas lições para as nossas vidas. Todo personagem, toda história, ela sempre tem alguma coisa para nos acrescentar à nossa vida. E como eu sempre digo, a palavra tem o poder de salvar, de restaurar, transformar, libertar. Isso a palavra tem o poder disso. E mediante esse texto que nós temos essa noite, nós iremos fazer uma reflexão. E dentro daquilo que você está em falta, você possa aplicar na sua vida, eu possa aplicar na minha vida,
havia inserida nesse versículo primeiro, unidade entre o povo e o rei, respeito entre o povo e o rei e responsabilidade de cada grupo. E eu chamo isso para os nossos dias atuais dentro da igreja, quando a igreja ela é formada de grupos dentro da igreja. Temos a comissão, temos o madal, temos o DERG, o vocal, o conjunto, temos criança, temos órgãos dentro da igreja, como discipulado, escola dominical. E, dependendo da igreja, há até outros grupos. Né? E a Bíblia diz que Davi ele convoca, faz uma convocação dessas pessoas para estar naquele momento, porque eram as últimas palavras de Davi. Davi já estava em certa idade avançada, e a Bíblia diz que ele convoca esse povo e define por classe cada grupo. E o mais interessante é que todos vieram obedecendo assim o chamado do rei, estavam ali prontos para ouvir. E o texto do versículo 2, olha o que diz o versículo 2: e pôs o rei Davi em pé e disse. Por que o rei pôs-se em pé? Porque todos chegaram, todos quanto ele convocou estavam naquela reunião. Então era hora de começar. Muitas vezes convocamos dentro da igreja, chamamos dentro da igreja e ficamos sentados orando, Senhor, cadê? Traz, pedimos a Deus. Muitas vezes isso até mesmo ordem dentro da igreja, comissão, campanha, vocal, porque existe um grupo. Imagina muitas vezes as irmãs, como a dirigente vocal da campanha, da comissão, que sabe quantas pessoas tem no seu grupo, e aí na hora do ensaio, cadê? A pessoa fica sentada esperando, pedindo a Deus que quiete, que traga, para que possa ser ensaiado, porque se existe 20, os 20 tem que dar. E muitas vezes não acontece isso. Mas a Bíblia diz que Davi convoca esse povo, cada grupo, e diz o texto que todos vieram. E quando todos vieram, Davi se levanta, como se dissesse, agora está na hora de começar, porque todos estão aqui. Todos estão aqui. E olha o que diz, versículo 2 ainda. E quando o rei Davi em pé disse: ouve-me, irmãos meu e povo meu. Davi considera o povo como irmãos, povo meu e irmãos meus. Havia uma amizade do rei com o seu povo, com aqueles que o serviam. Não havia essa questão de que eu sou maior, porque o maior aqui é Jesus. Assim como os irmãos obedecem à hierarquia da igreja, aqueles que estão também com responsabilidade como ministro da igreja também recebem, têm como também responsabilidade como pastor presidente, e assim por diante, é uma hierarquia de responsabilidade. E aí Davi se levanta e a sua primeira palavra é isso, é uma palavra de carinho. Por quê? Porque aqui havia uma questão de troca, de respeito. Todos estavam ali para ouvir a palavra do rei. Então, mais do que justo que Davi mostrar esse carinho para com eles. Porque era um povo obediente, um povo que tinha unidade. E a unidade da igreja ela é essencial para os dias de hoje. Vivemos um tempo difícil, irmão. Tempos difíceis. Antigamente, o adversário ele tirava o crente da igreja, mas o crente errar, pecar e levar para o mundo. Agora não. Ao contrário, ele faz o crente errar, desobedecer
Davi ele entrar nessa questão, uma troca de gentileza. Né? E muitas vezes eu vejo pessoas, porque tem uma posição, muitas vezes quer passar por cima dos outros. É intocável. O pessoal branco, muitas vezes, alguém chama ele pelo nome dele, diz, não, eu sou presbítero. Faz questão. Quando está aqui, me chama ele de presbítero, você não adianta. Não faz diferença, mesmo. Sabe por quê? Porque eu sei que tem uma verdade que você é uma troca. E quando a gente for lá para cima, não vai ser por posição. Mas será aqueles que estarão preparados para o encontro do Senhor nos ares. E a palavra, o culto doutrina tem essa finalidade, meu irmão. A mensagem, a pregação, ela é para a igreja, mas a doutrina é para todos. Para aquele que está ministrando, primeiramente, e para depois que estou ouvindo, ela volta. E Davi justamente usa essa expressão, povo meu e irmão meu. E olha que ele diz, em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Olha que maravilha. Davi, ele pôs no coração, ele percebeu que a tenda, a arca do concerto, ela era uma tenda e ela se movia, não permanecia naquele lugar, desde a época de Moisés. O povo acabava se atendendo, estava a arca do concerto lá, o povo caminhava, fechava tudo, enrochava tudo, caminhava, e Davi pôs no seu coração e ergueu o tempo para aquela arca do concerto, que era a manifestação maior de Deus no Antigo Testamento, ficar ali repousando, porque Davi entendia que Deus estava no céu e o seu poder se manifestava na terra. Aleluia! Havia tanta unção e santidade naquela arca, que certa vez um dos soldados de Davi, quando vieram trazendo a arca para Jerusalém, um dos soldados de Davi achou que a arca ia cair, e ele vai lá e coloca a mão. Na minha visão humana, ele fez certo. Mas a arca tinha tanta santidade, porque Deus é cadoso, ele é santo, que a Bíblia diz que ele foi fulminado. Ele morreu na hora. Por quê? Porque ele era um homem de guerra, tinha matado muita gente. E a Bíblia diz que ele morreu ao tocar na arca. Então lá, santidade. É por isso que Deus disse a Moisés, o homem que viver morre. E é uma verdade. Jamais poderemos ver a Deus com os nossos olhos carnais, porque morreremos por causa da santidade de Deus. Glória a Deus. E a arca do concerto, irmão, era uma arca, um caixote de mais ou menos quase 1 metro de largura, de comprimento, mais ou menos 15 centímetros colados. E havia dentro dela 3 elementos, as tábuas da lei, que era a manifestação de Deus, o maná do pão, que era uma simbologia de Jesus, e a vara de Arão, a vara de Arão, que era uma vara seca, cuja ela floresceu, que era a ação do Espírito Santo. 3. A lei, Deus no Antigo Testamento, o maná, que era a representação de Jesus, e a vara que era seca, não tinha vida, gerou vida, que é uma ação do Espírito Santo. E esses 3 elementos estavam dentro da arca do concerto. Eu queria ler para os irmãos Hebreus capítulo 9. Quem é o seu pode ler? Hebreus capítulo 9, versículo 4.
Por quê? Quando Deus escolhe, está escolhido, não tem para onde ir. Gosto, quem não gostar, ele escolheu. E justamente esses três elementos havia ali dentro daquela arca, e Davi agora queria que essa arca pudesse agora descansar, ficar no lugar, para que todos Israel pudessem adorar a Deus naquele lugar, não precisasse mais se mover de um lado para o outro. Mas olha o que o rei Davi ele diz. Ele diz que propôs no seu coração. Como é bom quando a gente coloca em fazer algo para Deus, quando a gente coloca no coração. Quando a gente coloca no coração. Porque a boca fala o quê? O coração está cheio. Mas é interessante, olha o que o versículo 3 diz. Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito. Davi matou muita gente, sem contar o adultério todo. Mas ele é humilde o suficiente, irmão, para aceitar a decisão de Deus. Ele foi humilde o suficiente para aceitar a decisão de Deus e humilde o suficiente para dizer diante do povo que, embora sendo rei, embora foi ele a ideia, Deus disse que não seria ele. Ele confessou diante do povo, porém Deus não disse não era. Muitas vezes, irmão, a gente tem dentro da igreja ideias para melhorar o órgão da igreja, mas a gente não tem que cair no dirigente. Sabe por quê? Não vou dizer nada para ganhar pontos para mim. Vai ficar assim. Eu já vi isso, irmão. A pessoa tem uma ideia para melhorar o grupo da igreja, o órgão da igreja, mas não diz porque não é dirigente, ela não é dirigente. Poxa, eu vou dizer, se eu for dizer, vai melhorar aqui, vai ganhar ponto, é fulano daí. Você está fazendo para quê? É para fulano, não é para Jesus. Porque muitas vezes Jesus te dá ideia para te explicar. Para ver se você é humilde o suficiente para compartilhar a ideia. E Davi, ele confessa, ele aceita justamente a decisão de Deus e confessa diante do povo. O povo poderia dizer: mas rapaz, a ideia de Davi tem lógica da outra. Mas Davi ele aceita a decisão de Deus. Ele é obediente. E eu queria ler para os irmãos acerca disso. Hebreus capítulo 12, versículo 9. Quem achou pode ler? Eu ia ler, mas eu quero que os irmãos leiam para que a gente possa interagir. Hebreus 12, 9. Além do que tivemos, nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, a nós, os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai, o Espírito para viver. Olha aí. Os escritores hebreus dizem: olha, se nós obedecemos aos nossos pais, não obedeceremos mais ainda ao Senhor, o Pai dos Espíritos, para que a gente possa viver. Então nós entendemos, irmão, que quando a gente obedece, a gente deve mais. Proporciona para a nossa vida, vida. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que é o segundo mandamento, aliás, o primeiro mandamento com promessa, ele tem que obedecer. Êxodo, capítulo
falando com a sua igreja. Sabe por que Deus fala com a sua igreja? Porque Deus ama você. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 4. O Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu o príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. Aleluia. Glória a Deus. Deus escolheu, Davi escolheu a nação de Judá, o povo, a tribo de Judá, para que exercesse a função de guiar o povo de Israel. Eu queria ler com os irmãos 1 Samuel, se não me engano, capítulo 16, versículo 18. Diz assim, eu vou ter que não ler, mas deixa eu ler novamente o versículo 4 para que a gente possa inserir. E o Senhor Deus de Israel escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu o príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. Deus se agradou. Por quê? Vamos ler em Samuel capítulo 16, versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que eu tenho visto a um filho de Jessé, Belemi, que sabe tocar e é valiente e vigoroso, homem que era fugido de Faraó, e de sua presença o Senhor é com ele. Olha aí. A minha lista, a tradução de Silas, que quer dizer prudência. Ele era dotado de prudência. Qualidades que Deus encontrou em Davi. E é interessante que um jovem disse a Saul: eu conheço um outro jovem que ele é assim, vestido de Espírito Santo, sobre palavra, prudente, toca bem, é valente, homem de guerra. Deus é. Muitas vezes a gente foca são essas qualidades, para que as pessoas possam dizer: ali vai aquela irmã, olha, aquela irmã tem uma mulher de Deus, é prudente no falar, é prudente no entrar em si. São essas qualidades que Deus procura na igreja. A arca do conselho estava ali. Os querubins voltados sobre ela. E dentro dela havia justamente esses três elementos. Mas o que é mais precioso dela não era a caixa, mas o que tinha dentro. A gente olha a casca, isso aqui, mas Deus que olha dentro e procura essas qualidades. E esse homem, ele viu em Davi essa qualidade. Ele disse de Davi o que só Deus pode ver. Você está entendendo? Eu queria que você dissesse para quem está do seu lado. Diga assim: você precisa produzir essas qualidades. Por que produzir? Porque não é Deus que dá a você isso. Ela tem que ser produzida por você.
da